Boa tarde na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bem-vindos no poderoso nome de Jesus para mais um tempo de curar. Oh, glória. Aleluia. Deus é bom demais. Deus é muito bom. É o diabo que não presta e nunca irá prestar. Amém? Deus é bom, o diabo que não presta e nunca irá prestar. Sim, esta é uma realidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz de estar mais uma vez com todos aqui para mais este tempo de curar. Este é o episódio de número 11. Meu Deus, e que foi o episódio de número 10? Gente, grandes coisas o Senhor tem feito. E por isso estamos felizes, estamos muito alegres. O Senhor está operando maravilhas, o Senhor está realizando proezas, tudo isto no nome de Jesus. Ontem o Senhor esteve a revelar problemas, situações de queridos participantes que estavam ao vivo. E problema revelado é problema solucionado, amém? Problema revelado é problema solucionado. Glória a Deus por isso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus por esta graça, por esta maravilha, no nome de Jesus. Então, curas estão a serem manifestas, provocadas, milagres estão a ser manifestos, provocados, libertações estão a ser manifestas, provocadas de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem toda a liberdade para estar compartilhando, amém? Quero contar com a sua colaboração. Compartilhe o link da transmissão de hoje, no nome de Jesus. Se você ainda não acompanhou, não pegou os episódios anteriores, depois, se você sair deste episódio, você pode estar a receber também de tudo aquilo que o Pai liberou nos episódios anteriores, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Glória a Deus. Vamos entrando e vamos compartilhando no poderoso nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Glória a Deus. O nome de Jesus é maravilhoso. Tenho certeza que o Senhor fará coisas maiores, obras maiores, nesta tarde, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Vamos orar. Papai, santo é o teu nome, a glória é tua, a honra é tua, o louvor é teu. Te bendizemos, Pai, te adoramos na beleza da sua santidade. É na beleza da sua santidade, Pai, que nós nos prostramos, nos curvamos e te servimos, Pai. Tu és bom demais. Uau! Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor está realizando agora. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nesta hora, neste momento. Obrigado, Pai, por ser tão bom, tão gracioso, tão maravilhoso conosco, com os nossos, por nos agraciar, por nos conceder todas as coisas, por nos provar, por provar o nosso coração, para saber o que há no nosso coração. Obrigado, Papai, obrigado. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, ó querido Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade. No nome de Jesus, eu assumo a autoridade de todo espírito que estiver nesta atmosfera, que estiver conectado a este ambiente. Para a glória de Deus, eu assumo autoridade. Eu assumo autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Para a glória do Senhor. E declaro e decreto que este tempo de curar é uma bênção a todos, em todos os aspectos, físico, emocional, financeiro e espiritual, no poderoso nome. É no poderoso nome, o nome de Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. O Senhor, nesse tempo, Ele tem nos levado a refletir sobre a falta de limites. Sim, a cruz não é linha de chegada, mas ponto de partida. A cruz
é o início. Nós não podemos ficar parados na cruz. Nós não podemos ficar parados achando que é o fim, que foi o fim. Não. Depois da cruz vem Pentecostes. Glória a Deus. E nós estamos no 11º dia. No 11º dia que antecede Pentecostes. Amém? Daqui a 39 dias. Daqui a 39 dias nós estaremos celebrando Pentecostes. Que maravilha! O Shavuot, né, no hebraico, que é um tempo poderoso em que o Senhor nos entrega a palavra. Na antiga aliança o Senhor entregou a palavra, as leis ali no Monte Sinai. Amém? E na nova aliança o Senhor entregou o Espírito ali no cenáculo. Glória a Deus, aleluia. Ele entregou o seu Espírito. Então a palavra e o Espírito são uma só. Louvado seja Deus. Iniciou-se ali uma nova era, um novo milênio, né? Um novo mover, uma nova dispensação, chamada dispensação da graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Então, nós estamos nos aproximando disso, desta realidade que se repete a cada período de tempo. Depois da cruz, vem o Pentecostes. Depois da morte e ressurreição de Jesus, a promessa do Pai foi cumprida. Houve o nascimento, aleluia, do projeto de Deus na terra, que é a igreja de Jesus. Então, a cruz é só o início, é só o começo de uma nova vida, o começo de uma nova história. A cruz, ela veio nos trazendo vida. Da morte surge a vida. Por meio da morte veio a vida. Louvado seja o nome do Senhor. A vida foi manifesta a todos. Glória a Deus. Então é só o início, é só o começo. E nesse começo, nós temos que adquirir as características do Senhor. Gálatas capítulo 2, verso 20. Vamos abrir as escrituras, por favor. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha. Eu sinto a mão do Senhor sobre mim. Que darabasi que divar. Uau. 2:20. Olha o que está escrito. Atenção no texto juntamente comigo. Estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo. Porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ou seja, na alma, viva pela fé do Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Versículo 22. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Olha que coisa interessante. Aquilo que a lei não poderia fazer, amém? O verbo de Deus, o Espírito de Deus, o verbo dotado pelo Espírito, ele fez. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ascendeu aos céus e está assentado no seu lugar de direito, no trono, intercedendo por nós, velando por nós. Isso é poderoso demais. Logo nós, quando reconhecemos a Jesus Cristo, nos rendemos a Ele, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, amém? Nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro do nosso espírito outrora morto, ressuscitou e aí saímos da morte para a vida. Mas prestem muita atenção, a vida que estamos a viver não é a nossa, mas a vida de Cristo. Amém? Cristo vive em mim. A vida de Deus, ela se revela em mim. Ela deve se revelar em vós. Louvado seja o nome do Senhor.
Isso é maravilhoso. Então é uma nova vida. Esta vida ela tem características. E a falta de limites, né, no plural, não pertence a esta nova vida. A falta de domínio, de governo, não depende, não pode mais permanecer, não permanece nesta nova vida. Esta nova vida, esta vida que é verdadeira, ela traz moderação, ela traz domínio próprio, ela traz equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. Ela traz temperança. Então nós não vivemos desregradamente. Não vivemos uma vida desregrada, uma vida solta. Não, nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos de forma equilibrada, moderada. O espírito que recebemos não é um espírito de escravidão para termos medo, mas sim espírito de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Se nós não entendemos esta realidade, nós iremos querer viver uma nova vida com hábitos velhos. É impossível viver uma nova vida com velhos hábitos. É preciso adquirir hábitos novos. Temos que deixar os hábitos carnais, infantis, imaturos para trás e nos revertirmos, nos apropriarmos de bons hábitos, hábitos de maturidade, os hábitos de Deus que nos foram revelados em Cristo Jesus. Veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, um exemplo de um povo que já havia passado pela cruz, mas que havia parado na cruz. Estes não se desenvolveram. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. E eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. E eu alimentei-vos com leite, não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Porque ainda sois porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, me perdoem, inveja, contendas, divisões, era o que havia no meio deste povo. Egoísmo. Eles não eram equilibrados, eles não possuíam maturidade, eles eram infantis. O próprio apóstolo Paulo declara bebês em Cristo, em outras traduções, crianças em Cristo. Nós temos que amadurecer, nós temos que nos desenvolver nesta nova vida. Devemos nos desenvolver, amadurecer a imagem e semelhança de Cristo, de Deus que nos foi revelado na face de Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Nós temos que prestar atenção nessa realidade. Nós não podemos parar, sair da morte para a vida e dizer, pronto, agora Jesus pode voltar. Não! Enquanto Ele não vem, nós temos que nos desenvolver, amadurecer, crescer na santíssima fé que recebemos. Temos que amadurecer espiritualmente. A vida, ela é espiritual. Temos que desenvolver o nosso homem interior, o nosso espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E a moderação, o colocar limites, faz parte disso. Veja, preste muita atenção nesse exemplo. Uma criança, um bebê, ele não tem limites. Não tem limites, tanto que precisa de um adulto para supervisionar. Porque ora pode estar aqui, né, mas daqui a pouco pode estar em outro lugar. Não tem ideia dos riscos, não tem ideia dos perigos. Ele não tem ideia, por isso que precisa de supervisão. A criança de igual modo. Esses dias recebi um testemunho
muito, muito forte de uma querida filha que foi trabalhar, saiu para trabalhar e deixou a sua filha caçula com a sua sogra. A sogra deixou a criança dentro de casa e foi dar uma varrida no quintal, né, para fazer ali a manutenção do quintal. Quando de repente ela percebe que a casa está a pegar fogo. O que aconteceu? A criança, ela tocou fogo no beliche, no colchão. O colchão pegou fogo. E já estava pronta para tocar fogo no sofá. O sofá ia pegar fogo também. Veja, aquela criança não entende, não possui um limite, não possui uma consciência de que aquilo não deve ser feito. Estamos entendendo? Ela não possui a consciência de que aquilo é errado. Então pegou o isqueiro, riscou o isqueiro, acendeu o isqueiro, tocou fogo no colchão, estava prestes a tocar fogo no sofá. Que é isso? Falta de limites. Falta de limites é uma característica de alguém que é imaturo, de alguém que não tem consciência, de alguém que ainda não tem as suas faculdades mentais desenvolvidas. Então não sabe até onde pode ir, o que é certo, o que é errado, aonde deve ir, onde não pode ir. Precisa de supervisão. Estamos entendendo? Se nós pararmos na cruz, nós nunca iremos amadurecer. E aí sempre precisaremos de supervisão, porque não teremos limites. Viveremos com a falta de limites. E isso vamos nos ferindo, vamos ferindo pessoas, é assim? Vamos destruindo pessoas que estão próximas, pessoas que estão distantes. Nos autodestruímos. É preciso que nós avancemos. A cruz não é a linha de chegada, mas o ponto de partida. Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Glória a Deus. Agora continue avançando, porque depois da cruz vem Pentecostes e nós estamos nessa jornada. Esse tempo de curar é uma jornada de preparação, de aperfeiçoamento, de reflexão e de ministração, para que nada nos impeça de continuar avançando em direção às promessas do Senhor. A imaturidade nos impede de acessar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que o Senhor quer nos entregar. Às vezes, nós estamos esperando do Senhor respostas, estamos esperando do Senhor algo, estamos esperando do Senhor novas coisas novas, mas o Senhor, Ele não pode nos entregar. Por quê? Não porque Ele é incapaz de nos entregar, não, mas porque não estamos prontos para receber. É que nem querer colocar nas mãos de uma criança uma moto. Por mais que aquela criança queira, deseje, sonhe, espere, não se pode entregar enquanto ela for imatura, enquanto não tiver idade, enquanto não tiver habilitada para aquilo. Assim é também no reino do Espírito. Nós queremos entrar nas promessas do Senhor, mas há um período, há um percurso que nós devemos trilhar. E nesse percurso nós vamos sendo amadurecidos, o Senhor vai nos provando, nós vamos crescendo, Satanás se levanta contra nós e traz batalhas e guerras até nós, mas aí nós batalhamos e vencemos, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Mas há alguns que não conseguem se mover porque estão atados na mente, estão atados nas emoções, estão atados nas vontades. Não conseguem, estão paralisados, não conseguem avançar, fluir, não conseguem amadurecer, não conseguem buscar ao Senhor, não conseguem resistir e persistir nos dias das provas, nos dias de provas, não conseguem se levantar e batalhar e vencer nos dias de guerras, de lutas, de batalhas, porque estão atadas. Eu estou aqui no poderoso nome de Jesus para desfazer toda a obra satânica sobre a tua vida,
toda obra satânica de sobre a tua família, de sobre as vossas mentes, emoções e vontades, no poderoso nome de Jesus, de modo, no nome de Jesus, que Satanás não tenha mais nenhum gancho do qual ele possa se empendurar e os puxar para baixo, os fazer retroceder. Quantas pessoas têm retrocedido? Quantos filhos de Deus têm retrocedido? Têm ficado parados na cruz e aí, têm sido puxados de volta para o mundo, puxados de volta, sendo levados a negarem a Jesus com as atitudes, tornando atrás, não prosseguindo, não avançando, não perseverando. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 24. Quanto mais os dias passam, quanto mais nos aproximamos do fim, nós estamos nos últimos dias, estamos nos aproximando do fim, ok? Mas se intensifica o que? A frieza. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 24, verso 11. Verso 10, para ganhar um pouco mais de profundidade. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar ou perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Meu Deus do céu, isso é muito intenso, isso é muito sério. Muita atenção a esta realidade. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Ódio, ofensas, ódio, tá? Nos últimos dias se intensificarão. Quantas pessoas vivem ofendidas? Vivem ofensas? Estão paralisadas por causa das ofensas, paralisadas por causa do ódio, estão retrocedendo por causa das ofensas e do ódio, dos sentimentos de ódio. Estão abandonando a Cristo, estão abandonando o corpo de Cristo, que é a igreja. Quantas pessoas estão sendo influenciadas por falsos profetas, falsos ministros, que estão pregando o que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas necessitam ouvir, que estão mantendo as pessoas medíocres espiritualmente, levando-as a viver uma vida natural, uma vida emocional e não uma vida espiritual, porque a vida verdadeira ela é espiritual, e esta vida espiritual ela deve influenciar a vida natural, ela deve influenciar a vida sentimental, a vida da alma. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito não satisfaz os desejos da carne, ou seja, os desejos da alma. Precisamos estar atentos a isso. Então, por causa do aumento das ofensas, o aumento do ódio, o aumento de falsos ministros, o amor se esfriará. A iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é perverter a verdade. É perverter a verdade, é distorcer a verdade, ensiná-la de forma distorcida. Isso é iniquidade. Pecado é errar o alvo. Transgressão pecado é errar o alvo sem querer. Transgressão é errar o alvo querendo. E iniquidade é distorcer o alvo. É tirar o alvo do lugar certo e colocar em outro lugar. Apontar para outro lugar. Mentir, distorcendo a verdade. O nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é crescer a imagem e semelhança de Cristo, como está escrito em Efésios 4, a partir do verso 11. A estatura do homem perfeito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, por causa do aumento da distorção da verdade, trocando a verdade por mentiras, enchendo a mente das pessoas de sofismas, de mentiras, um pouco de verdade com muitas mentiras. Isso são sofismas. O amor de muitos se esfriará. Olha que coisa. Muitos retrocederão. Muitos desistirão da fé. É o que está escrito. É isso que a Bíblia está a anunciar a nós. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
esse será salvo. Então, a vida com Cristo requer perseverança. Perseverança. Por isso que há limites estabelecidos. Sim, você quer ser perdoado, você deve perdoar. Não podemos romper com esta realidade. Isso é moderação, isso é equilíbrio. Nós só podemos dar o que recebemos. Nós só podemos receber se nos fizermos como uma criança. Então são limites bem estabelecidos, princípios do reino espiritual bíblicos que estão descritos, que nós precisamos respeitar. Assim, viver de uma forma moderada. Até as nossas palavras têm que ser moderadas. Nós temos que saber como responder a cada um. Eu não posso falar com você como eu falo com uma criancinha. Eu não posso falar com quem está chegando hoje no Evangelho de Cristo como quem já está há anos. Então, tudo requer equilíbrio. Tudo requer equilíbrio. Limites sendo estabelecidos. Nós não podemos andar sem limites. Nós não podemos andar como se não tivéssemos um Senhor sobre as nossas vidas. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós o recebemos como nosso Senhor. Nós não podemos andar como se não tivéssemos, como se estivéssemos soltos, como se não estivéssemos ligados ao corpo de Cristo, que é a igreja. Mas tem gente que quer viver desligado do corpo de Cristo. Desligado do corpo de Cristo. Não, a igreja sou eu. E a igreja não é o indivíduo. A igreja é o coletivo. A igreja é o coletivo. Meu Deus. Estamos a observar essas realidades? Estamos a entender o que o Senhor está a falar? No nome de Jesus, viva uma vida a partir dos limites que o Senhor estabeleceu. Não podemos mais querer viver os prazeres do mundo, nos enganando que estamos em Deus. Não. A Bíblia diz com clareza, na carta do apóstolo Tiago, que aquele que se faz amigo do mundo declara-se inimigo de Deus. Adulterou a aliança que fez com Deus por meio de Cristo. Nós estamos entendendo isso? Então, nós temos que viver a vida que Deus tem para nós. E Deus, Ele estabelece limites. Como foi dito ontem, não para a nossa privação, não para esconder algo de nós, pelo contrário, é para nos proteger. Eu tenho certeza, tornando o exemplo da criança, do bebê, que quando uma mãe, um pai, ele estabelece limites para os seus filhos, suas crianças, quer sejam bebês ou crianças já um pouco maiorzinhas. Quando limites são estabelecidos, vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá, uma casa com piscina. Eu tenho certeza que quando um pai e uma mãe projetam colocar uma cerca ao redor da piscina, não é para privar aquelas crianças, aquele bebê, aquela criança, de uma experiência prazerosa. Eu tenho certeza que ele não está querendo esconder, eles não estão querendo ocultar algo que vai fazer super bem, que vai... Não. Tenho certeza que é para a proteção. É para a proteção daquele bebê, daquelas crianças. Da mesma forma, quando Deus estabelece limites para nós por meio da sua palavra, até onde nós devemos ir, onde nós não podemos ir, o que podemos fazer, o que não podemos fazer, o Senhor não está nos privando de uma experiência, de um prazer extraordinário. Pelo contrário, Ele está nos privando, Ele está nos protegendo. Ele não está nos privando, Ele está nos protegendo de uma consequência, de algo que pode nos levar à morte, algo que pode gerar traumas em nós, traumas talvez que nos acompanhem pelo resto das nossas vidas. Nós estamos entendendo? Porque a palavra de Deus nos ensina que o relacionamento íntimo, o relacionamento entre um homem e uma mulher deve ocorrer no contexto de um casamento, de uma aliança. Por quê? É para
para privar as pessoas de algo prazeroso ou para livrá-los de consequências? Quantas pessoas hoje já passaram por diversos relacionamentos frustrados? Por quê? Porque não respeitaram esse limite que o Senhor estabeleceu. Porque quiseram viver uma vida sem limites. E quantas pessoas que ainda hoje querem levar essa triste realidade para dentro do corpo de Cristo, para dentro da igreja de Jesus? Quantas pessoas que acham que namoro é algo normal? Mas é a cultura, é normal. Onde é que está escrito namoro nas Escrituras? A Bíblia diz com clareza que se separe para casar. Maria, quando foi encontrada, ela estava desposada de José. O que é isso, desposada? Prometida em casamento, estava se organizando para casar. Em nenhum momento eles estavam namorando, eles namoraram, não. A partir do momento que ele escolheu ela, José escolheu Maria, Maria passou a ser a noiva dele, entendeu? Prometida em casamento. Tanto que Maria ainda era virgem. Mas quantas pessoas rompendo limites que Deus estabeleceu, estão a namorar, estão a perder tesouro precioso, estou falando da virgindade, estão a conceber fora do matrimônio, e sem estrutura, né? Estão a adoecer, né? Com DSTs, estão a se apegar a moça ao rapaz, o rapaz à moça, e aí, pela imaturidade, falta de consciência, de maturidade, acabam se separando. Aí vem a moça querer tirar a própria vida, o rapaz ficar perseguindo a moça, querer tirar a vida da moça. Você está entendendo? Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Ele idealizou é perfeito. Deus é bom, é o diabo que não presta. E nós precisamos entender essa realidade. Eu vou dizer, Senhor, vamos terminar com isso. Deus, Ele vive, ok? Tudo aquilo que Ele estabeleceu, Ele respeita. Vamos lá. Uma das características que faz Deus é que Ele honra a palavra que Ele mesmo estabeleceu. Se Ele estabeleceu que é o homem que governa a terra debaixo da sua autoridade, Ele respeita isso. Ele honra isso. Ele cumpre isso. Ele não quebra os limites que Ele mesmo estabeleceu. Tanto que Jesus ele teve que encarnar por esta realidade. Porque simplesmente não veio um espírito e restaurou todas as coisas. Mas teve que nascer de uma forma com um corpo natural. Teve que padecer como seres humanos para que pudesse satisfazer aquilo que Deus já tinha estabelecido, a justiça de Deus. Preste atenção, eu termino com isso. O único ser que vive sem limites, que vive com falta de limites e quer que você viva como ele, para ir para o mesmo lugar que ele no fim, que é o lago de fogo, junto com os demônios, é Satanás. Lá em Jó capítulo 1, verso 6, verso 11 também, a Bíblia diz com clareza que houve um tempo em que os filhos de Deus foram até ele, e junto aos filhos de Deus também Satanás. E Deus pergunta: de onde você vem, Satanás? Preste atenção. De onde você vem, Satanás? E Satanás responde: de passear pela terra e de rodeá-la. O que é isso? Satanás ele não tem limites. Ele não vive uma vida segundo a palavra de Deus, respeitando os limites que Deus estabeleceu. Não. Satanás ele vive uma vida sem limites. Isso faz dele Satanás. E é exatamente isso que ele busca continuamente, através do engano, das mentiras, através das distorções, das ilusões, levar os seres humanos a viverem uma vida sem limites, com falta de limites. Mas em nome de Jesus eu declaro e decreto
que a sua mente é livre de todo engano, a sua mente é livre de toda distorção, a sua mente é livre de todas as mentiras. A Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira e ele é homicida. O que é isso? Assassino de homens, assassino de mulheres. Ele mata, ele mente e leva através da mentira e do engano as pessoas à morte, morte espiritual, morte emocional, morte física. Meu Deus do céu. Então ele busca de todas as formas e estratégias levar as pessoas a viverem a vida sem limites. Por exemplo, o Senhor está trazendo, preciso soltar o que o Senhor está falando. Alguém que rompe com o limite na bebida, né? A palavra de Deus recomenda que não se beba. Aquele que bebe é para tentar esquecer as dores, aquele que bebe é para tentar forçar uma alegria, se alegrar. Aquele que bebe, entendeu? É alguém que está em tormento. Essa é a característica que a Bíblia traz de pessoas que bebem, ok? E aí as pessoas elas rompem esses limites. A Bíblia recomenda não beber, não se embriagar. E a pessoa rompe esse limite, ela começa a beber e aí começa a embriagar. Olha só, rompeu o limite, sem limites. E aí depois pega um veículo e aí acaba se machucando outras pessoas. Nós estamos entendendo? É um exemplo dos vários exemplos que eu poderia mencionar. O que a falta de limites causa na vida da pessoa, na família da pessoa, no bairro da pessoa, na cidade da pessoa, no estado da pessoa, na nação. Só destruição. Eu declaro uma vida que tenha limites no nome de Jesus. Que você tem poder para viver segundo a palavra de Deus e não a influência de Satanás. Como ontem o Senhor assim nos liberou a palavra, aquele que não é guiado pela palavra de Deus é guiado por Satanás. Aquele que não é guiado pela palavra de Deus é guiado por doutrinas, ensinos demoníacos. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos do poderoso nome de Jesus. Bem-vindos. Se você conhece alguém que está doente, enfermo, manda esse link aí nessa hora, no nome de Jesus. Neste momento nós iremos ministrar. Encerramos o tempo de reflexão. Glória a Deus. Glória a Deus. Se estiver com dores, estiver doente, manifesta aí embaixo no nome de Jesus que estaremos ministrando no poderoso nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe tua família, tudo e todos que levam teu nome. Um prazer, uma alegria estar com todos até neste momento, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom demais. Obrigado, Jesus. Quer sejam doenças ou enfermidades naturais ou emocionais ou espirituais, manifeste aí alguém, um pedido de oração por alguém, tá bom? Nós iremos ministrar em instantes, no poderoso nome de Jesus. Lembrando que essa live está gravada, está sendo gravada pelo Instagram e será reprisada às 18 horas lá no canal do YouTube, @APNChurch. Se ainda não é inscrito no canal, corre lá depois, se inscreva e acompanhe todas as postagens. Você pode maratonar também as postagens que já foram feitas, né? Há vídeos, imagens, ministrações, cultos, transmissões de cultos, conferências. Você pode estar a receber tudo a um clique no nome de Jesus. Tudo aquilo que o Pai está a realizar em nós, por nós e através de nós. Bom, vou ministrar agora. Como ninguém manifestou nenhum pedido de oração de ministração, estarei a realizar aquilo que o Senhor deseja no nome de Jesus, deixando uma ministração gravada, e tenho certeza que o poder de Deus fluirá e tocará aqueles que depois na gravação estarão acompanhando, assistindo, no poderoso nome de Jesus. Pai, te agradeço. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai. Obrigado, Senhor. É no poderoso nome de Jesus que oramos. Sim.
É no poderoso nome. Eu te peço, ó querido amigo Espírito Santo, toca. Toca. Toca a todos, segundo a sua vontade. Toca no físico, na cabeça, no tronco, membros superiores e inferiores. E toda doença seja destruída. Haja restauração nos vasos, artérias, no cérebro, olhos, nariz, ouvidos, na boca, na tireoide, pulmões, coração, fígado, rins, no poderoso nome de Jesus, intestinos, estômago, nas cartilagens, ossos, tendões, ligamentos e pele. No nome de Jesus, toda doença desapareça, haja regeneração, como foi criado para estar, assim torne em nome de Jesus. Como foi criado para ser, assim torne em nome de Jesus. Toque, Espírito Santo, nas mentes, emoções e vontades, nas almas. Sejam livres, desatadas no nome de Jesus. De toda mentira, engano, de todo trauma, de toda obstinação em viver em oposição à vontade de Deus, de todo engano, de querendo viver a vontade de Deus, estarem vivendo a vontade satânica, a vontade do maligno, Satanás. Toca o Espírito Santo, no nome de Jesus, que haja os sentimentos de Cristo Jesus, obediência à palavra de Deus, sim. E no nome de Jesus eu oro por novos nascimentos, almas nascendo de novo, das trevas para a luz, da morte para a vida, da mentira para a verdade, do império das trevas para o reino da luz, no poderoso nome de Jesus. Assim ministro no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe com todas as bênçãos. No nome de Jesus, olha, estamos aí avançando, amém? Se prepare, pois vem aí conferência Pentecostes, no nome de Jesus. Conferência de fogo. Eita, Jesus, vai ser tremendo. Vai ser extraordinário no nome de Jesus. Será em julho. Amém? No nome de Jesus. Faltam poucos dias aí, 39 dias. E vai ser maravilhoso da parte do Senhor. Vai ser no domingo, dia 1º. Deixa eu só checar aqui na agenda. 1º de julho. Cadê? Maio. Santo é o nome do Senhor. Junho. Olha lá, julho. Calma aí, Jesus. Junho. Não, é primeiro. Deixa eu ver. 1º de. Que dia é esse aqui? Primeiro de junho, não é julho, é 1º de junho, o nome de Jesus, o Rei da Glória. Então, preparem-se no poderoso nome de Jesus, que vai ser uma benção. Deus abençoe a todos, que benção hoje, amanhã e sempre. E até às 19h30, serviço profético lá na Embaixada do Reino, a Penny Church, fica na Avenida Nazaré Filgueiras, 2923. Também será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube e pelo aplicativo da família APN Uma Família. Deus abençoe a todos e até